Então, mais uma vez, boa tarde a todos, todas, todes presentes aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao 6º simpósio do GT Psicanálise e Clínica Ampliada, Vulnerabilidade, Inclusão e Diversidades. É com grande satisfação que recebemos pesquisadores, profissionais e estudantes, tanto no formato presencial quanto remoto, para este espaço de encontro, diálogo e produção coletiva de saberes. Vivemos um tempo marcado por intensas transformações sociais, atravessado por violências, desigualdades e múltiplos processos de exclusão, condições que incidem diretamente sobre os modos de subjetivação, evidenciando a complexidade do sofrimento psíquico na contemporaneidade. Nesse cenário, instituições como a universidade, os serviços de saúde, educação e assistência social assumem papel fundamental na mediação dos vínculos subjetivos e na construção de respostas éticas e comprometidas com a realidade social. Este simpósio se propõe, portanto, a fomentar o debate crítico sobre os efeitos subjetivos dessas condições, interrogando os modos de escuta e de intervenção clínica diante das vulnerabilidades contemporâneas. Ao longo da programação, buscamos fortalecer um espaço de interlocução entre diferentes perspectivas teóricas e práticas, promovendo o intercâmbio científico e a construção de redes de pesquisa. Destacamos ainda o compromisso ético e político com a democratização do acesso ao conhecimento, com a inclusão e com a valorização da diversidade, considerando as especificidades do contexto brasileiro atravessado por questões históricas, sociais, raciais, de gênero e econômicas. Antes de compor a mesa, vamos a algumas informações gerais sobre o evento. O simpósio está sendo realizado em formato híbrido, com atividades presenciais e remotas. As mesas, conferências e palestras contarão com transmissão simultânea, permitindo a participação à distância. As apresentações de trabalho ocorrerão de forma concomitante nos dois formatos. As oficinas e o laboratório de experiências profissionais serão realizados exclusivamente de forma presencial, mediante inscrição prévia. Então, para compor a mesa de abertura, convidamos a conselheira e vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, CFP, Tessa Guimarães. Substituindo a diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Fabrícia Teixeira Borges, recebemos a professora Elaine Rabelo, vice-diretora do Departamento de Psicologia da UNB. Do Instituto, desculpa. Professora, a gente pede desculpa que o Prisma ali continuou com o nome da nossa diretora, Fabrícia, por questões de tempo, né, desse fluxo do evento. Mas sinta-se nomeada aí no Prisma. Chamamos agora a coordenadora do evento e professora do Instituto de Psicologia da UNB, Kátia Tarouquela Brasil. O coordenador da pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, Sérgio Eduardo Silva de Oliveira. A coordenadora do GT de Psicanálise e Clínica Ampliada da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP, Elaine Schmidt. O conselheiro do Conselho Federal de Psicologia de Brasília, o CFP 101, Rafael Gonçalves. Está? Não está?
Agradecemos à Universidade de Brasília, em especial ao Instituto de Psicologia e ao Departamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, pelo apoio institucional e pela colaboração na realização deste evento. Estendemos este reconhecimento à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, por meio de seu grupo de trabalho, cuja atuação tem sido fundamental na promoção do diálogo entre pesquisa, clínica e cultura no campo da psicologia. E agora, convidamos para fazer uso da palavra, seria o conselheiro Rafael Gonçalves, ele ainda não chegou. Então, passamos para a coordenadora do GT de Psicanálise e Clínica Ampliada da ANPEP, Elaine Schmidt. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse evento científico. É com muita alegria que damos início ao sexto simpósio do Grupo de Trabalho Psicanálise Clínica Ampliada, vinculado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP. Nesse ano, o simpósio do GT tem como tema Vulnerabilidade, Inclusão e Diversidades, e reúne pesquisadoras, pesquisadores, profissionais e estudantes de diferentes regiões do país, nesse espaço de encontro, interlocução e transmissão. Gostaria, inicialmente, de saudar e agradecer a presença de todas e todos que aqui estão, tanto de forma presencial quanto de forma remota. Bem como quero saudar as nossas convidadas e convidados que aceitaram compartilhar conosco suas pesquisas, reflexões e experiências clínicas. Saúdo meus colegas de mesa, professora Elaine Rabelo, representando o Instituto de Psicologia da UNB, a professora Kátia Taroquello Brasil, que é a nossa colega de GT e presidente desse simpósio, o professor Sérgio Eduardo Silva de Oliveira, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, a psicóloga Tessa Guimarães, representando o Conselho Federal de Psicologia. Não temos o Rafael aqui, né? Mas saúdo então vocês. Saúdo também as instituições apoiadoras e parceiras que viabilizaram a realização desse evento. Destaco a Fundação de Amparo à Pesquisa, do Distrito Federal, FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa de Goiás, FUNAP, a Fiocruz, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, a Finatec, a Universidade de Brasília, o Instituto de Psicologia da UNB e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UNB. De modo especial, quero saudar a comissão organizadora e científica desse evento, cujo trabalho cuidadoso e comprometido tornou possível a realização desse simpósio. Esse evento se inscreve em uma trajetória de encontros que vem sustentando, ao longo dos anos, um espaço fundamental para a circulação da psicanálise no campo acadêmico e para o fortalecimento de um diálogo criterioso e criativo com outras áreas do saber. Em tempos marcados por grandes e rápidas transformações sociais, políticas e subjetivas, a psicanálise é convocada, mais uma vez, a renovar suas perguntas e a sustentar sua ética. Esse evento foi planejado no 20º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da ANPEP, que ocorreu em Vitória, em setembro de 2024.
Desde lá, a comissão organizadora tem feito um intenso trabalho para viabilizar e realizar nosso encontro. A escolha da UNB e seu programa de pós-graduação em psicologia se deu em função da disponibilidade das colegas do nosso GT, professora Kátia Tarroquela Brasil e professora Eliana Lázari, em receber o simpósio. Mas também porque entendemos que Brasília possui uma posição estratégica no cenário brasileiro para reunir nossos colegas do GT, orientandos e demais interessadas e interessados no tema, que vem de todas as regiões do país para esses 3 dias de evento. Atualmente, o nosso GT da Ampep, que se chama Psicanálise Clínica Ampliada, é composto por 27 pesquisadoras e pesquisadores de 18 PPGs, Programas de Pós-Graduação em Psicologia, de 11 estados brasileiros, sendo eles Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Esse GT foi criado em 2010 sob o nome Processos de Subjetivação, Clínica Ampliada e Sofrimento Psíquico. Nome esse que o identificou por 4 anos. Desde a sua formalização, quando contávamos com 12 membros, lá em 2010, temos nos ocupado da reflexão crítica sobre os processos de subjetivação contemporâneos, os quais demandam a construção de referenciais teóricos e metodológicos que possam sustentar a abordagem psicanalítica do sofrimento psíquico em enquadres diversos, tradicionais e não tradicionais, sempre em articulação com o contexto social e histórico. Temos construído um ambiente fértil para a produção de conhecimento em psicanálise, bem como para seus desdobramentos em termos da formação acadêmica e das intervenções clínicas e institucionais. Em 2014, no 15º Simpósio da Ampep, a partir das discussões que tiveram ensejo no âmbito do GT, aprovamos por unanimidade a adoção de uma denominação mais compatível com os nossos objetivos, e, sobretudo, mais expressiva de nossas pesquisas e interseções entre elas. Assim, o GT passou a se chamar Psicanálise e Clínica Ampliada. Há 12 anos, sob essa denominação, temos nos dedicado à produção da pesquisa em psicanálise, à divulgação científica, a intercâmbios acadêmicos e à formação de docentes e profissionais qualificados no âmbito da psicologia e da psicanálise, visando a clínica psicanalítica de forma ampliada. Isso quer dizer que a psicanálise e sua prática não se restringem aos consultórios de psicanalistas, mas que os psicanalistas estão nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, e trabalham em articulação com as políticas públicas e as demandas sociais. A produção conjunta do GT desde sua fundação reúne a produção de 4 livros, 2 dossiês de revista, com 6 simpósios nacionais que ocorreram em 2015, 17, 19, 21 e 23 de forma remota e esse aqui agora de forma presencial. Também temos a publicação de 2 anais de evento, a realização de seminários sobre métodos clínicos, a organização e realização de 2 edições de uma disciplina na pós-graduação com o título Psicanálise Clínica Ampliada, a realização de 2 webinários preparatórios para esse simpósio nacional, além de alguns vídeos que temos disponibilizados sobre as atividades do GT em canais do YouTube. E temos feito a realização de bancas de mestrado e doutorado em conjunto entre os integrantes do GT, a produção de artigos científicos e capítulos de livros, a participação coletiva em eventos e a articulação e realização de trabalhos técnicos.
essa produção demonstra o esforço do nosso GT em produzir e publicizar conhecimento científico e técnico qualificado, repensar e reinventar nossas intervenções e transmitir a psicanálise. O tema que orienta essa edição do nosso simpósio, Vulnerabilidade, Inclusão e Diversidades, nos coloca diante de questões urgentes e incontornáveis. A todo tempo, somos convocados em nossas clínicas e instituições a dar respostas às formas contemporâneas de sofrimento e adoecimento que atravessam os sujeitos. Aqui, dá-se lugar de destaque para a escuta daqueles frequentemente marcados por exclusões, violências, precarizações e deslocamentos. Nesse cenário, a clínica ampliada nos desafia a pensar os modos de escuta e de intervenção para além dos enquadres tradicionais, sem, no entanto, prescindir daquilo que constitui o cerne da experiência psicanalítica, o inconsciente, a transferência e a repetição. Desde Sigmund Freud, sabemos que a psicanálise nasce como uma prática de escuta do mal-estar na cultura. E com Jacques Lacan, aprendemos que essa escuta implica sustentar o lugar do sujeito do inconsciente, mesmo e talvez sobretudo quando se apresenta nos limites do que é socialmente reconhecido ou simbolizado. Hoje, esse compromisso ético se atualiza diante de novos desafios, que exigem de nós não apenas rigor teórico, mas também abertura à alteridade e às transformações do laço social. A pesquisa em psicanálise nesse contexto ocupa um lugar central. Longe de ser apenas um exercício de sistematização, ela é também um modo de transmissão e de reinvenção do campo psicanalítico. Pesquisar, portanto, é interrogar a clínica, tensionar conceitos, dialogar com outros campos do saber e produzir conhecimento a partir da escuta do sujeito em sua singularidade. Trata-se de sustentar um trabalho que se faz entre teoria e prática, entre o caso e o conceito e entre o singular e o coletivo. Ao longo desses 3 dias de evento, teremos a oportunidade de acompanhar conferências, mesas redondas temáticas, comunicações de pesquisa, apresentação de atividades extensionistas e intervenções na clínica ampliada, oficinas e debates que irão fomentar nossas interlocuções e ampliar nossas perspectivas de leitura clínica e intervenção. Para essa 6ª edição do Simpósio do GT Psicanálise Clínica Ampliada, contamos com quase 1.000 inscrições, né, Kátia? Quase 1.000 inscrições no evento, uma boa parte delas de forma remota, e também com a participação de conferencistas, palestrantes e mediadores de mesa. Alguns deles colegas do nosso GT e outros colegas convidados, ou de outros GTs, ou de outras universidades com as quais temos interlocução. Eu desejo que possamos fazer desse simpósio um espaço vivo de trocas e de afeto, no qual as diferenças possam ser sustentadas como potência e no qual o saber não se feche, mas permaneça em movimento. Para finalizar, eu reitero meus agradecimentos a todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, às instituições de apoio e parceiras, e especialmente a cada participante que escolheu estar aqui, contribuindo para a construção desse encontro. Deixo meu agradecimento afetuoso aos colegas da coordenação colegiada desse GT, professora Silvia Nogueira, da Universidade Estadual de Londrina, professor Érico Bruno Viana, da Universidade Estadual de São Paulo, de Bauru, professor Sérgio de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas. Também deixo meu agradecimento muito especial à professora Kátia, que muito trabalhou para acolher esse evento aqui na UNB, a Denise, sem Márcia, sem a todas as orientandas e a equipe da Kátia, que na UNB a gente não teria conseguido realizar esse GT.
E também quero agradecer, né, em nome de algumas orientandas aqui da Kátia, eu vou esquecer, mas eu queria agradecer Juliana, Jéssica, e tem outras que a Ingrid, enfim, né, a Andréia, a Kátia está com uma equipe aqui bem importante, né, que nos apoiou especialmente nas últimas semanas para a realização desse evento. Agradecer, então, as estudantes de pós-graduação e de graduação que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Também agradeço a todos os fornecedores, né, porque sem eles a gente não conseguiria realizar esse evento. Desejo a todas e todos um excelente simpósio. Declaro, assim, oficialmente aberto o 6º simpósio do Grupo de Trabalho Psicanálise e Clínica Ampliada da PEP. PEP. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, professora. Está aqui? Está ligado, mas o som está baixo. Para falar agora, chamamos o coordenador da pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, Sérgio Eduardo Silva de Oliveira. Boa tarde, pessoal. Como foi dito, né, meu nome é Sérgio, eu descobri que eu tenho um xará aqui, né? Sérgio Oliveira. É 2. Não é Eduardo no meio do caminho, não, né? Não, porque minha mãe escolheu direitinho. Sérgio Eduardo, eu falo que é igualzinho novela mexicana. Bom, e eu estou atualmente como coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura aqui da Universidade de Brasília. Com um pequeno parênteses, nesse exato momento eu estou de licença capacitação, e aí o professor tira licença para... Então, mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje. A professora Gabriela, que está me substituindo, a gente fez esse arranjo desse evento antes dessa substituição, né? E ela não poderia estar aqui, e eu, com muita alegria, venho cá receber vocês na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Então, é uma grande satisfação participar da mesa de abertura e poder representar institucionalmente o nosso programa nesse momento. E eu cumprimento aqui toda a mesa, tá? Que é uma alegria estar aqui conhecendo vocês, né, e dividindo esse espaço aqui com vocês. Então, eu gostaria de dar boas-vindas ao 6º simpósio do Grupo de Trabalho Psicanálise Clínica Ampliada, Vulnerabilidade, Inclusão e Diversidades, que é o tema, né, desse simpósio, acolhendo cada pessoa aqui presente e que está nos acompanhando também aí pelas mídias sociais, né, ou às vezes do carro, da casa, correndo, né? A gente sabe que a vantagem dessas conexões é que permite que a gente se conecte em diferentes contextos e situações, né? E reconhecendo a importância deste encontro como espaço de diálogo, troca, produção coletiva de conhecimento. Este simpósio se insere no âmbito dos grupos de trabalhos da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que tem um papel central na história e no desenvolvimento da pós-graduação em psicologia no Brasil. Os GTs, né, como a gente chama os grupos de trabalho, constituem espaços fundamentais de articulação entre pesquisadoras, pesquisadores de diferentes regiões e instituições, permitindo não apenas a circulação de ideias, mas também a construção de redes de colaboração que sustentam e qualificam a pesquisa no país. São espaços que fortalecem a pluralidade teórica, o rigor científico e o compromisso social da psicologia brasileira. O tema que orienta essa edição desse simpósio, né, vulnerabilidade, inclusão e diversidades, nos convoca a refletir sobre questões urgentes do nosso tempo. Ele nos desafia a pensar a clínica para além dos seus enquadres tradicionais, considerando os atravessamentos sociais, culturais e psíquicos e políticos que marcam as experiências de sofrimento e subjetivação. Nesse sentido, a psicanálise, em diálogo com a clínica ampliada, mostra-se um campo potente para sustentar uma escuta ética e comprometida com a diferença. Espero que ao longo deste simpósio possamos fortalecer ainda mais os laços entre pesquisa, formação e prática, ampliando horizontes e produzindo reflexões que tenham impacto tanto no campo acadêmico quanto no campo da realidade social das pessoas que estão ali, né? A universidade, ela serve para o povo, né? E eu espero que os debates aqui feitos reverberem ações, né, para as pessoas
para todo o Brasil. Então, desejo a todas as pessoas aqui presentes que estão acompanhando esse simpósio de forma remota um excelente evento e agradeço a oportunidade de estar aqui representando o programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Sejam bem-vindos à Universidade de Brasília. Obrigada, Sérgio Eduardo. Agora vamos ouvir a coordenadora do evento e professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Kátia Tarroquela Brasil. Ok. Bom, gente, é um enorme prazer a gente estar aqui hoje, né, construindo esse evento que começou há tanto tempo atrás, né, e que pôde se concretizar com a ajuda de tantas pessoas, tantas equipes dentro do Brasil e aqui na Universidade de Brasília. Então, assim, é com enorme prazer para a Universidade de Brasília, para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, e sediar esse evento com o apoio da Finatec, FAPDF, FUNAP e Fiocruz, né? E assim, não é à toa, né, essa busca dos parceiros é uma temática que consegue, né, agrupar várias instituições em torno de uma temática tão sensível no momento que a gente vem vivendo. Então, agradeço inicialmente ao Instituto de Psicologia, representado aqui pela nossa colega Elaine Neiva. Muito obrigada por ter podido estar aqui hoje. A coordenação da pós-graduação, Sérgio de Oliveira, ainda bem que existem dois, mas já é muito, né? Um já é fácil. Obrigada, e às vezes eu tinha que preencher o nome de vocês, eu tinha que conferir lá na FAP. A coordenação do GT, a professora Elaine, né, Smith, uma parceira da Universidade Federal do Paraná, uma grande parceira aí para a construção desse trabalho que realmente foi feito a muitas mãos, mas nós duas realmente ficamos à frente de algumas decisões, de alguns encaminhamentos. Aos colegas do GT, principalmente da parte científica, né, que tiveram à frente, que estão aqui hoje. Realmente foi extremamente importante fazer um trabalho online, né, um híbrido, né, um evento híbrido. É bastante trabalhoso, mas hoje em dia eu acho que é uma grande possibilidade de alcance, né, dos trabalhos serem possíveis via internet, né? Aos colegas da mesa, né, do Conselho Federal de Psicologia, Tessa Guimarães, colega, né, de muitos episódios de psicanálise em clínica ampliada, né, parceira do coletivo Psicanálise na Rua. E muito obrigado por compartilhar com a gente esse momento, né, todos vocês. Então, esse colóquio, assim, falando também, né, eu também estou de licença, e a gente tira licença para trabalhar, e quando vê, a gente começa a fazer um negócio em 2024, quando descobre que em 2026 a gente não está no lugar e a gente está em vários lugares, mas eu não quis abrir mão dessa possibilidade e realmente foi uma escolha muito, muito afetuosa e de uma decisão da forma como eu e o meu grupo, né, no meu laboratório, né, que é o nosso laboratório, com a professora Eliana, que está à frente comigo desse trabalho, que é o Laboratório de Psicanálise e Processo de Subjetivação, que é um laboratório que se entende também no investimento de uma psicanálise de uma clínica ampliada, né, que está para além do divã, para além desses espaços. Então, nós temos construído uma psicanálise que se apoia numa psicanálise clássica, certamente, né, de referência, mas que ela não se limita a isso, né? Quer dizer, não se limita a esses espaços. Então, esse colóquio ele nasce, né, como um marco, com o compromisso do GT, psicanálise clínica ampliada, com uma psicanálise comprometida com o contexto social e político. Hoje a gente fazia um laboratório, né, junto com outros colegas do laboratório, de atuações profissionais, sobre a parentalidade, com outras colegas, professora Daniela Schalkman e Márcia Maesso e Viviane Legnani, sobre justamente como nós fomos chamados, né, ou fomos convidadas ou convocadas, né, espontaneamente, a estar nesses espaços de uma psicanálise que discute a parentalidade na política pública. Então, assim, a gente tem tentado responder deste lugar, né, dos contextos sociais e políticos em que a psicanálise ela é convocada também. Então, a psicanálise ela se construiu apoiando-se num enquadro clássico, né, no qual duas pessoas se colocam em um espaço determinado, onde o divã e a poltrona são considerados instrumentos de trabalho.
marcado, além disso, pelo método da associação livre, em paralelo com a possibilidade da transferência. Esse enquadre é qualificado por Winnicott como situação psicanalítica. Laplanche, então, ao revisitar Freud, ele aponta a psicanálise como um imenso movimento cultural, e, nesse sentido, é o conjunto da psicanálise que se projeta para fora dos muros, né? A psicanálise para além dos muros, como uma clínica em extensão, se coloca à escuta do que o mundo, a cultura e o ambiente, como eles marcam o processo de subjetivação num tecido social cada vez mais complexo, em que as redes sociais, a política, as relações de gênero, as questões raciais trazem desafios individuais e coletivos. Então, este simpósio busca colocar em diálogo esses elementos e fomentar encontros e trocas nessa capital do país, tão sonhada por ser uma capital moderna e ousada. E esse colóquio vai muito bem nesse espaço também da cidade. Bem-vindos ao nosso colóquio. Obrigada. Vamos ouvir agora a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Tessa Guimarães. Boa noite, companheiras, companheiros de luta, de pesquisa, de encontros. A satisfação que eu tenho aqui hoje é difícil de ser descrita. A UNB é minha casa. Eu me formei psicóloga na Companhia dos Gatos dos Jardins do Minhocão e depois mestra por esse departamento de Psicologia Clínica e Cultura, ao qual eu nutro profunda gratidão, e onde eu aprendi que não há produção de conhecimento fora das disputas reais da sociedade. A emoção é particular de ver o Chico, que sediou tantos momentos. Quando eu não estava com os gatos, eu estava lá na livraria do Chiquinho, enfornada lá, Chico. Prazer te ver, querido. Eu que agradeço. E ali na livraria do Chico, nas aulas da professora Daniela, da professora Beth, de tantos companheiros que agora revejo, aprendi que a produção de conhecimento não é separada da luta real, da disputa real da sociedade. E quando perguntamos o que a psicanálise tem a ver com inclusão, com diversidades, com violação de direitos, estamos justamente pautando como o sofrimento é produzido e como ele é gerido. E entendo que o sofrimento psíquico é um produto da sociedade que vivemos. Num pequeno salto, relembro Marx, quando ele diz naquele livro sobre o suicídio, que o suicídio nada mais é do que uma face da luta social geral. Então, o sofrimento psíquico, desse modo, nada mais é do que a expressão do modo capitalista, bárbaro, que nós vivemos, como também aprendi ao ler os livros da professora Miriam Debie Rosa. Entendo como analisante que a psicanálise é uma forma de historicizar e investigar as violências que nos sequelam, que nos marcam. Quando a psicanálise clínica é bem empreendida, a gente consegue reconstruir a história silenciada das violências que nós vivemos, as violências de gênero, de raça, de classe, as violências coloniais que acontecem no interior das nossas famílias, das nossas comunidades, e as violências propriamente capitalistas, que transformam as nossas vidas e os nossos vínculos em mercadoria. E é nesse ponto que me parece que a psicanálise em extensão, ou a extensão da psicanálise, é decisiva, porque ela leva esse método, como disse a professora Kátia, esse método clássico, ou essa ética, como disse a professora Elaine, nós a levamos à periferia dependente de um país escravagista, colonial como o nosso,
E nesse encontro desse método com a realidade brasileira, o que se produz é mais do que pesquisa psicanalítica, né? Nós produzimos também uma maneira de intervir e uma maneira de nos posicionar no mundo. A psicanálise sempre teve experiências de contato com o sofrimento psíquico ou sofrimento sociopolítico, como diz a professora Miriam, desde as policlínicas de Berlim, passando pelas experiências nos anos 80, né, Kátia? Você já estava lá, aqui no Brasil, de clínica ampliada. Depois, nessa retomada que aconteceu, acho que consultório na rua, né? Richard Bichet, aqui em Brasília, na rodoviária, 90. Depois, nessa última rodada, que a minha geração de psicanalistas tem empreendido em tantos diferentes estados e cidades brasileiras, de experiências de coletivos, psicanálise pública, psicanálise periférica. A psicanálise, ela é também uma ferramenta de luta e uma ferramenta de luta de classes, propriamente. Mas ela não está fora das contradições do nosso tempo, né? Então, no presente momento, a gente sempre pode escolher, sempre deve escolher entre uma atuação e uma pesquisa que coloca a psicanálise a serviço da adaptação a esse mundo, e nós não estamos muito distante dela, não estou falando só da psicanálise cristã, por exemplo, mas também da psicanálise que muitas vezes se organiza em seitas de ricos ou que encobre abusadores. E do outro lado podemos escolher entre essa psicanálise que se afirma como prática crítica e que opera como desalienação. Essa diferença não é só teórica, né? Ela é política e ela depende diretamente da formação. Ela depende de espaços como esses e depende da articulação com a pesquisa e depende da implicação com a realidade social. E é por isso que esse simpósio tem essa relevância estratégica e que o trabalho do Grupo de Psicanálise e Clínica Ampliada da ANPEP é central, porque então aí se constrói essa articulação entre clínica, produção de conhecimento e posicionamento no mundo. O que nos leva ao papel do CFP. No Brasil, a maior parte das pessoas que exercem a psicanálise são psicólogas. Isso significa que a psicanálise aqui no nosso país está profundamente atravessada pelo campo profissional da psicologia, pelo campo da formação da psicologia e pelas suas responsabilidades éticas, sociais e institucionais. O CFP, como todo mundo sabe, é uma espécie de membrana entre o exercício profissional da psicologia e a sociedade, e nesse lugar nós temos que responder a conflitos reais sobre quem tem acesso ao cuidado, sobre quais práticas são legitimadas como cuidado, sobre quem acessa o cuidado e quem é invisibilizado. E o CFP também discute modelos de cuidado que recebem financiamento público, que não deveriam receber, quais vidas são consideradas dignas de cuidado e outros temas que articulam subjetividade e crítica social. E nesse campo o CFP faz a defesa intransigente da reforma psiquiátrica, do cuidado em liberdade, das políticas públicas brasileiras. E esse trabalho não acontece sem base, então quero deixar um convite muito objetivo de que pesquisadoras, pesquisadores que acompanham esse simpósio, junto a professores e professoras, estudantes, se animem para publicar nas revistas Psicologia, Ciência e Profissão e Diálogos. Ali é um espaço não apenas para que publiquemos, mas que produzamos referências para a disputa institucional real que a psicologia brasileira tem que fazer diante das desigualdades crescentes do nosso país. Por último, professora Kátia, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui em casa de novo e dizer, por último, puxando a sardinha da casa da professora Miriam, lembrar o professor Vladimir Safatli, que há tanto tempo tem dito, e mais recentemente com mais ênfase, de que a direita compreendeu algo melhor que a esquerda, que a direita compreendeu que não vai ter espaço para todo mundo, que não há sociedade para todo mundo, então que é preciso eleger quem é digno de cuidado, quem é digno de direitos e quem,
por outro lado, deve receber a exploração, o confinamento, o exílio, a morte. E eu pergunto, diante desse mal-estar, nós que participamos da psicanálise, nós psicanalistas, nós acreditamos que há mundo para todo mundo? Nossas instituições estão construindo um mundo em que caibamos todo mundo? Eu insisto, professora Kátia, acredito que a psicanálise é uma ferramenta afiada, afiadíssima, de luta, e mais particularmente de luta de classes. Muito obrigada. Obrigada, Tessa Guimarães. E encerrando aqui as falas da nossa mesa de abertura, ouviremos agora a professora Elaine Rabelo, a vice-diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Bom, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, aqui a professora Elaine. Hoje é o dia dos xarás, né? 2 Elaines, 2 Sérgios, a professora Kátia, coordenadora do evento, o professor Sérgio, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, a professora... Não, professora não. A gente chama todo mundo de professor, né? A psicóloga... Não, aqui não. É a psicóloga Tessa Guimarães, do Conselho Federal de Psicologia. Gostaria de cumprimentar todos presentes aqui e aqueles que estão remotamente conectados e dizer da nossa alegria de estar aqui neste evento, né, o 6º Simpósio Nacional de Psicanálise e Clínica Ampliada, né, com o tema de vulnerabilidades, inclusão e diversidades, que é um tema extremamente importante, né? É um tema, considerando a nossa realidade, o nosso contexto de Brasil, é um tema muito importante. E dizer também do quanto o Instituto de Psicologia tem orgulho dos seus professores, né? Particularmente aqui, nós temos um grupo de professores da psicanálise que são extremamente engajados, extremamente produtivos, né? Que tem uma repercussão nacional e internacional, né? A professora Kátia, a professora Daniela, a professora Márcia Maeso, a professora Eliana Lazzarini, então, todas muito engajadas nessa produção de conhecimento, nesse intercâmbio de conhecimento científico que a Universidade de Brasília, de alguma forma, projeta para o Brasil e para o mundo. Tá? Gostaria também de dizer da alegria de que esse trabalho vem do intercâmbio com a ANPEP, né, com a nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, no qual vários professores do Instituto de Psicologia têm vínculo, participando de vários grupos que produzem conhecimento de extrema relevância para o país, né? Os nossos programas de pós-graduação são programas de excelência, né? Nós produzimos... É difícil você ter uma graduação e uma pós-graduação de excelente qualidade, e a gente, a duras penas, né? Muito duras mesmo, a gente consegue produzir isso, a gente consegue construir. Então, eu estou aqui para desejar a vocês um excelente simpósio, chamado carinhosamente de colóquio, né? Que vocês tenham momentos de troca, de intercâmbio, de afeto e de construção de conhecimento com uma responsabilidade e um compromisso social. Tá? Muito obrigada por estar aqui, né? Por eu estar aqui, por estar representando o Instituto de Psicologia. Obrigada, professora Elaine Rabelo. Agradecemos a presença de todas, todos e todes. Desejamos um excelente simpósio com trocas e debates potentes. Damos início, assim, às atividades do 6º Simpósio Nacional Brasília 2026, Psicanálise e Clínica Ampliada, Vulnerabilidade, Inclusão, Diversidade. Bom trabalho, muito obrigada. A mesa quer fazer uma foto? Foto aqui, né? Convidamos vocês. A plateia, será que quer também?